gente faz parte de uma rede de inovação e governo e eu vou agradecer a participação das escolas que fazem parte dessa rede. Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Niterói, a Universidade Federal da Fronteira Sul de Santa Catarina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. A gente vai mandar um abraço para o Christian Rosa, que está lá e compartilha os nossos conteúdos. A gente queria agradecer o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, juntamente com a SSP-SC, com o Luiz Haroldo de Matos, que também ajuda a gente bastante. E agora a gente vai falar rapidamente também, porque a gente tem os parceiros, as notícias inovadoras. Então, só para dizer que a Fundação Vanzolini, que é uma das parceiras, apoiou ontem uma hackathona que aconteceu aqui em São Paulo. Essa hackathona chamada Hackathona GeoSampa. O desafio dado para os integrantes, para os participantes, foi desenvolver soluções tecnológicas a partir das informações fornecidas pelo GeoSampa. O GeoSampa é uma plataforma da Prefeitura, uma plataforma aberta, digital, com dados, e a Vanzolini ofereceu bolsas para os 3 premiados nessa hackathona. Essa foi a imagem. Bom, e se vocês quiserem mais informações sobre o GeoSampa, também vai ter aí o endereço, que é o geosampaprefeitura.sp.gov.br, e também, se quiser mais informações sobre os cursos da Fundação Vanzolini, muitos deles na área de inovação, também é vanzolini.org.br. Agora, vão preparando as perguntas, eu vou chamar os palestrantes para virem aqui. O Ricardo Muti, também, que é o nosso colega, que vai participar fazendo a mediação dessa conversa. Então, assim, eu queria começar eu sou o personagem desse bate-papo com eles, então eu sempre tenho o privilégio de fazer uma primeira pergunta e todo mundo que está na fila aqui vai ficar bravo comigo. Mas a pergunta é a seguinte: a minha referência é um futurista do passado, é um cara chamado Isaac Asimov. O Isaac Asimov escreveu um livro, um conto, chamado Bicentennial Man, o Homem Bicentenário. E o personagem dele chama-se Andrew, que é um robô, que acaba, por evolução tecnológica, acaba se transformando num ser humano, né, fisicamente. Aí ele vai para o governo e pede autorização para ele ser classificado de humano. Aí o governo fala: não, se você vai viver para sempre, é injusto com os humanos que não vão viver para sempre. Aí a tecnologia desenvolve um processo de envelhecimento do Andrew, ou seja, é um robô que envelhece. E aí ele tem uma frase que eu quero usar para fazer pergunta para vocês, que é o seguinte: ele diz o seguinte: eu prefiro morrer e viver como ser humano do que viver eternamente como máquina. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês, que são os futuristas. Vocês preferiam viver eternamente como seres humanos? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Vou eu ou você? Eu brinco assim, a tecnomagia que eu acredito tem muito a ver com você conectar tudo que os próximos passos que a gente vai conseguir com isso tudo vai possibilitar. Então, sim, a gente já está fazendo arquivos digitais de tudo aquilo que nós somos e estamos fazendo. Ele ainda é limitado, mas, por exemplo, quem entrou aqui no Facebook por volta de 2010 tem quase 10 anos de arquivo digital. Tá? Isso quer dizer que o quê? As suas memórias elas estão saindo da sua atividade cerebral para que você possa entrar dentro e visitá-las. Aquilo que eu mostrei foi só um pedacinho da resposta, mas tem uma executiva dentro do Facebook que lançou um projeto o ano passado no maior evento deles mundial, falando assim, que eu vou transformar com inteligência artificial e realidade virtual todos os álbuns que nós temos em memórias visitáveis. Então, assim, a gente já está começando a capturar esse futuro, e a partir desse momento que eu não mais existo biologicamente, esse dia, essa manhã e essa resposta vão existir enquanto tudo isso existir. A pergunta é isso que nos faz humano? Eu acho que é desse lugar que a gente tem que começar a fazer exercícios filosóficos. E o Isaac é maravilhoso, porque no final ele está fazendo exercícios filosóficos de futuro. Então, eu diria por aí, sim, teremos uma dimensão digital nossa que vai viver para sempre, para fora das memórias e dos corações, mas tem uma dimensão nossa que não está ali ainda. E qual é essa dimensão? A gente tem que fazer esses exercícios. Fugiu da resposta, hein? Vocês viram. Fugiu. Esse negócio de magia é interessante. Ele dá uma licença poética para você escapar pelas beiradas. Tudo bem. Fábio, e aí, Fábio? Você quer viver para sempre, Fábio? Ah, é o Peter. Sim, mas
Não, para sempre não, né? Mas eu diria uma coisa assim. Por exemplo, já existem futuristas que acreditam que seres humanos nasceu que nunca vai morrer. Eu pessoalmente, nós como instituto, não acreditamos que isso já aconteceu. Acreditamos que conseguimos expandir a nossa horizonte de expectativa de vida. Aí eu sempre ouvi essa pergunta, mas Peter, é muito frescura, eu não quero viver a 150, 180. Aí eu falo, mentira. Se você conseguir chegar dançando, dando beijos, até 140, 150, todos nós aqui queremos chegar a 140, né? Aí temos um futurista da Copenhagen, Paludan, que ele sempre fala muito bonito, eu acho. Futuro sempre é boa notícia. O mais futuro que a gente, como seres humanos, pode ter é o melhor, porque a vida é gostoso, né? E eu acho eu acho que realmente muda todo o negócio se a gente vive eternamente, né? Porque uma parte que faz todos nós aqui rodear é que algum dia morremos, né? E não precisamos nos virar quando estamos aqui para aproveitar. Se a gente não morre no futuro, eu acho que os seres humanos vamos redefinir o que é ser humano, para fazer uma resposta curta. E aí, Fábio? Eu concordo muito com o que você falou. E eu acho que, assim, viver para sempre, talvez eu seja aqui o menos visionário dos três aqui, né? E eu enxergo muito difícil esse cenário ali. Então, em dois lados, né? Primeiro, você falou do passado, né? Então, se eu tiver que viver para sempre, vivendo do meu passado, eu não quero viver para sempre, né? Se eu não tiver novas experiências, assim, viver do passado, eu não sei aonde a gente chega, né? Não chega em lugar nenhum. E por outro lado tem que chegar bem, né? É isso. Se você não tiver bem, não adianta muito você viver para sempre, né? Se chegarmos como vegetais, eu prefiro ficar na cofre. Bom, vamos aqui para o nosso pessoal aqui, porque senão eles vão ficar bravos comigo. A gente vai ficar batendo um papo aqui. A Francine, é que eu falo, é uma semana, o food truck está chegando, as barraquinhas vão ser instaladas em breve, tá? Bom, a Francine Penapova pergunta, na verdade, para qualquer um que quiser responder, diante de tantas possibilidades de informações, como controlar a nossa ansiedade? É um pouco que a gente falou já aí de fake news, assim, a verdade, o que é a verdade, né? E como escolher as informações que são mais relevantes para nós? Quem quer começar? Vamos lá. Eu não sei se o que é relevante, né? Primeiro é isso. Eu acho que a gente vive num mundo que talvez seja relevante para a gente e a gente se apegue ao que a gente quer acreditar, né? É um pouco do que você falou da verdade, né? Então, muitas vezes o que é relevante, o conteúdo relevante é o conteúdo que eu quero escutar, mesmo que não seja a verdade, né? Então, essa questão do relevante, eu acho meio pessoal. Então, assim, né? O Peter até mencionou isso, né? Com acesso... Não, mas talvez o que queremos fugir do futuro é receber só informação relevante, que alguém empresa ou alguém governo identificou aquele bicho aí, precisa essa informação para fazer o próximo passo. Aí fica assustador, né? Aí, na realidade, talvez precisamos... Exatamente, talvez já estamos precisando coisas que nos tiram da bolha, né? Que nos provocam. É bacana ser tocado na bolha, porque a gente fica com muito medo de sair da bolha, ou tirar da bolha, ou enfim. Eu brinco que eu gosto muito de olhar a biomimética, que é uma parte da biologia atual que começa a entender a inteligência da natureza, do natural, e nós somos natureza, e começa a transformar isso para a tecnologia. Então, a gente nunca vai imaginar, talvez, na atualidade, encontrar um robô com 3 cabeças, porque a gente só consegue fazer um robô parecido com a gente mesmo. Então, desse lugarzinho, as bolhas, elas são naturais, porque é natural na vida. Aquela famosa frase da avó, sabe? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. É o algoritmo da vida fazendo a mesma coisa que faz nas bolhas da internet. Eu não acho que a gente é dividido por raça, religião, gênero, ou enfim, orientações. A gente é dividido por aquilo que nós achamos que é relevante. E aí, desse lugar, eu gosto muito de uma frase do Harari, que é o famoso cara do Homo Deus, do Homo Sapiens, e agora eu briguei muito com ele nos 2 primeiros livros, mas nesse terceiro a gente fez as pazes, e ele fala uma frase muito legal, que é assim: conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai.
E a hora que o algoritmo te conhecer melhor do que você mesmo, fake news é brincadeira de criança. E por que fake news vai ser brincadeira de criança? Porque ele não vai só te dar o sapato que você gosta mais. A hora que você se conhece as suas fragilidades. Então, o que te dá medo, o que te dá raiva, o que te dá ira. A gente viu um início nas últimas eleições planetárias de algoritmo trabalhando naquilo que nós não conhecemos em nós mesmos. Ou seja, aquilo que me deu medo, eu fui alimentada, e aí nós polarizamos. Eu acho que esse é o próximo movimento em relação a isso. Bom, vamos lá. O Francisco Liberato faz a seguinte pergunta para o Peter. Como podemos ter a garantia de que a imaginação não nos levará a caminhos para fora da realidade? Mas qual realidade? Eu acho que temos que rezar, que vamos ter imaginação que nos leva fora da realidade. E sempre foi assim, né? Eu vi uma coisa, outro dia eu estava pensando muito, porque, em realidade, sempre é assim, se a gente pode sonhar uma coisa, é porque aí já é o primeiro passo, né? Porque a única razão que a gente chegou à Lua em 69 foi porque a Kennedy formulou aquele sonho para os povos dos Estados Unidos. E ele falou isso e 10 anos atrás aconteceu. Não, 10 anos atrás, naquela época, aconteceu depois. Né? E eu acho que precisamos disso. Porque se não colocamos imaginação para nos levar fora da realidade, a realidade sempre vai ser o mesmo. E aí vai ser chato, né? Eu acho que esse é o mais perigoso. Precisamos de imaginação para nos levantar para frente. Agora, a Lúcia faz uma pergunta aqui para a Lígia. Ela diz assim, o que nós, enquanto profissionais, podemos fazer para nos preparar para esse caminho da transformação? Acho que a mudança de percepção e de cultura maravilhoso. Mental. Eu gosto de falar, a gente está falando aqui rapidinho no intervalo, que toda vez que a gente faz um exercício desse, a gente está fazendo tradução de futuro. Né? E aí a gente joga para a audiência e, de repente, fica tudo meio confuso. Se a coisa for só tecnologia, vai dar aquela distopia, porque a máquina vai me substituir. E se for muito filosófico, vai falar, poxa, isso não é aterrizável. Eu estou muito comprometida em trabalhar os mapas da transição. Eu acho que vai ter um grande híbrido entre o que a gente chama lá no Voice de hard economy, ou seja, economia clássica, dura, aquela que veio da Revolução Industrial, e essa economia mais sutil, mais leve, que é a soft economy, que a gente conhece como do compartilhar, circular, digital. Olha as palavras, compartilhar, circular, digital, são palavras que, para acontecer, tem uma coisa que vai reger todos os nossos processos, que é a confiança. O futuro das tecnologias que não passem pela confiança, AI sem confiança vai virar um grande monitorador, né, o Big Brother. Bitcoin ou criptomoeda sem essa coisa da confiança vai virar um grande moeda que você não consegue comprar e vender se você não estiver lá. VR sem confiança vão ser memórias sintéticas sendo implementadas no nível de manipulação máxima. Então, assim, o processo da confiança é importante. Então, os mapas da transição, que é muito do que eu quero trabalhar esse próximo ano, ajudar a identificar onde é que nós estamos como pessoa. Quão mais leve nós estamos como pessoa? Quando ele fala ali que os milênios, não foca no milênio não, porque o milênio não quer comprar nada, ele não quer... Esse cara está sutilizado, ele é leve, ele veio no mundo para fazer outras coisas que não ter. Como é que é isso? Eu tenho exemplos, como pesquisador, eu vejo exemplos de pessoas soft, que é aquele que quase vive de luz. Né? Como é que é viver de luz no planeta Terra? E como é que aquele que acumula tudo e 26 humanos do planetário tem equivalente a 51% da riqueza? Como é que é ser esse hard e aquele que vive de luz? E todas as fases entre um e outro. Eu acho que quando a gente começa a entender que o futuro ele vai ser mais leve, eu passo a ter uma infraestrutura mais leve, para eu poder ser alguém que vai ajudar na transição e não alguém que vai sofrer com a transição. É por aí. Bacana. Bom, o Michel faz uma pergunta que eu acho que o Fábio pode contribuir melhor, até pelo envolvimento dele a partir do CPQD e do Fórum de OT. Sabemos que as transformações da sociedade, muito raramente, podem ser antecipadas por normas e leis. Você conhece algum canal ou iniciativa sólida que dialogue ou trabalhe com essas previsões futuristas em governos no Brasil? Se os governos estão preparados para entender, para pensar ou repensar o seu Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil há um tempo atrás, acho que há 2 anos,
Nesse lado de internet das coisas, o Brasil chegou à conclusão de que ele não gostaria mais de ser seguidor de tecnologia. Ele queria ver como ele consegue ser protagonista. E aí foi feito um estudo do Plano Nacional de Internet das Coisas, que é entender, não é entender que o Brasil vai ser melhor para tudo, mas entender em que situação que a gente está, o que a gente tem de demanda e o que a gente tem de oferta interna e tentar fazer um posicionamento do país dentro do tema. Então, é ver que indústrias são as indústrias que eu tenho que fomentar, porque essas têm muita condição de virar referência mundial, né? Então, a gente não olhar só para dentro, a gente olhar para fora também, entender aonde o país tem indústria e ele tem desenvolvimento que pode ser relevante, em que estado que cada situação, a tecnologia dessa está e aonde deveria investir. Então, já foi feito um trabalho, foi feito um plano que está público no site, acho que tanto do BNDES quanto do MCTIC, e dali surgiram uma série de iniciativas que estão tentando fazer com que o Brasil seja mais relevante e não só seguidor. Tem algumas áreas específicas, Fábio, assim, ou que as são áreas- mais em destaque? As áreas de mercado que foram apontadas foram cidades, saúde, agro e indústria. Indústria talvez com um pouco menos de força, mas as outras... Agro é uma coisa extremamente forte aqui no Brasil. Bacana. Bom, vamos iniciar então com as perguntas dos nossos... Do público presente. Tem já ali um candidato a falar do presente, do futuro ou da mágica. Você escolhe. Bom, bom dia. Meu nome é Robson. Eu sou engenheiro eletrônico, trabalho no metrô com projetos. Desculpa, o pessoal. E eu sou entusiasta em internet das coisas, né? Eu gostaria até de dar continuidade, porque a gente falou do Plano Nacional de Internet das Coisas. É um plano maravilhoso. Eu estudei muito esse plano. E eu tenho em casa, desde que começou a história de Internet das Coisas, eu comprei e montei um laboratório em casa para eu desenvolver alguma coisa. O desafio que foi é que realmente saiu muito, muito caro para eu poder trabalhar com isso. Tanto obter o conhecimento, construir o laboratório, colocar as ideias para funcionar. Eu vejo que no mundo inteiro você tem uma facilidade muito maior para obter isso. E no Brasil tem uma barreira muito grande. Eu consigo pular essa barreira por dois motivos. O primeiro e o mais óbvio, que eu gosto muito, e o segundo, porque eu já tenho o dinheiro para comprar e investir nisso. Embora não trabalhe com isso, eu sou entusiasta e eu faço esse investimento. Só que mesmo o que eu vejo é que o mundo está sempre muito passos à frente. Mesmo aquilo que eu me esforço para adquirir, para estudar, eu ainda estou muito defasado com o que está sendo lançado. Citando um exemplo, recentemente você tem dispositivos de computação de borda. Então, a nuvem não é uma obrigação, a nuvem é uma escolha. E, em muitos casos, a nuvem é a pior escolha. Você faz uma arquitetura híbrida entre borda e nuvem, usando a inteligência artificial. Então, esses dispositivos, há pouco tempo, não existiam. Eu não fazia ideia de que eles fossem ser desenvolvidos tão rapidamente, de uma forma tão em miniatura, com um processamento tão impressionante. Só que você tem um curso de adquirir, você tem um curso de estudar. Então, eu vejo do meu ponto de como entusiasta, pouquíssimos no Brasil estão conseguindo alcançar. Por isso que eu rezo todo dia pelo sucesso e progressão do Plano Nacional de Internet das Coisas, né? Ele é um plano maravilhoso, só que eu estou vendo um pouco de lerdeza nele acontecer. Quando ele foi imaginado lá em 2017, o Brasil tinha um pioneirismo impressionante. Acontece que a gente está em 2019 e a gente já perdeu o pioneirismo. E a gente está deixando de ser pioneiro e já se tornando defasado.
qual é a expectativa do Plano Nacional de Internet das Coisas? Qual a expectativa mesmo? O que você acha que vai ser a transformação? Como você acha que ele vai deixar... no papel ele é maravilhoso, como ele vai virar prática? Então, eu acho que um bom começo é essa iniciativa ter partido do governo, né? Essa não foi uma iniciativa que alguém foi lá e empurrou. Então, ele já tem esse interesse. É lógico que a gente tem uma série de burocracias, uma série de passado, uma série de coisas que acontecem no governo que impedem que, em algum momento, ele seja tão rápido quanto necessário. Mas, a partir do momento que você tiver ele olhando para isso, o governo, primeiro, ele tem que olhar, né? Ele tem que olhar e ele tem que querer mudar, né? Isso eu estou vendo como um ponto positivo. Algumas coisas, como a questão de própria regulação, ela foi mudada de forma rápida por causa do plano. Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nem a condição de usar todas as tecnologias que estão aí no mercado. Não tinha como homologar. Se podia desenvolver para você, mas isso nunca ia virar um produto, porque não era possível homologar. Algumas coisas que foi possível mudar, ela foi mudada. O BNDES está indo de um lado que ele está dando continuidade ao que ele planejou fazer dentro do plano, né? Mas a gente tem o quê? Tem uma troca de governo também, existe toda uma adequação que tem que acontecer lá dentro, e eu entendo que existe a vontade. Aí agora o que a gente precisa fazer é ajudar também a acontecer. A gente não pode também só ficar esperando o governo entregar tudo para a gente. É lógico que é uma barreira que existe, mas a gente precisa também dar os nossos passos e a gente ajudar o governo a fazer com que isso seja viável. Obrigado. Bacana. Mais alguma pergunta? Temos aqui mais um. Bom dia. Prazer estar aqui, encantado com o nível dos palestrantes, muito obrigado. Meu nome é Marcos, sou de São José do Rio Preto e gostaria de fazer duas perguntas. A primeira para o Fábio. Então, quando você disse que mobilidade não era o sinônimo de toda a internet, seria então a portabilidade? E a segunda pergunta, que eu gostaria que os três pudessem responder, apesar da legislação estar aparecendo no governo, desde o governo do Michel Temer, vindo a aberturas para as startups, EdTech, no nosso caso é EdTech, vocês acreditam que essa onda de inovação ela vai vir independente da vontade, porque é muito necessário essa mudança do governo. Então, a gente acredita nessa mudança. Vai demorar? Eu acho que essa onda vai vir muito rápido. Obrigado. Eu não entendi muito bem a sua primeira pergunta. Você disse que a mobilidade não era sinônimo de ter todas as partes de internet. Não significa você ter acessibilidade. O que eu falei seria portabilidade, então? Não. Você poder usar vários tipos, como mobile, como... A portabilidade realmente ela é extremamente importante e a localização ela passa a ser importante também. Então, você vai adicionando parâmetros a mais que te ajudam a te dar uma sugestão melhor ou tomar uma decisão melhor. Tá? A segunda pergunta é do governo. Então, a segunda pergunta, você falou um pouco de startup, né? Eu entendo que o governo é extremamente importante, né? É extremamente importante. Aqui no Brasil, a gente tem uma baixa... a gente não gosta muito de risco, a gente é bem avesso a risco. Então, assim, o capital privado, hoje, ele dificilmente investe quem está lá no comecinho. Ele investe em quem está decolando, em quem seu nível de risco já está bem mais baixo, né? Então, eu entendo que o governo é quem pode dar esse lado, quem pode fazer esse tipo de investimento. E, por outro lado... na questão da regulação, eu não sei se o governo é tão necessário, porque você vê que as grandes disrupções elas surgem exatamente no limite da regulação, né? Quando você está no limite da regulação é que você vê as coisas crescendo exponencialmente, né? Então, desse lado, eu entendo que precisa ajudar, mas talvez na linha de financiamento, mas na linha de regulação, muitas vezes é exatamente no limite da regulação, na falha da regulação, é que as startups crescem.
Eu acho que isso acontece de uma forma geral no mundo, né? Quando a gente pega os maiores referências de bolsões de tecnologia, seja um Vale do Silício, lá na China. Estava no Cubo ontem, antes de ontem eu estava no Universo São Paulo, aqui na cidade universitária, escutando um pouco dos percentuais de empresas. Na parte de incubadora, se não for incubadora grande, os percentuais de empresa que vira realmente negócio são 10%. E aí, num país, como ele disse, super conservador, é mais difícil depender ou de coisas como bolsões financeiros do governo, ou até mesmo esses grandes, enfim, instituições e ventures de investimento. Mas eu ainda acredito exatamente no que você terminou de falar, que é no limite, né? A disrupção ela acontece nesse limite. E aí o ecossistema, para quem tem uma ideia, que não é só que se vai fazer dinheiro, porque hoje, quando a gente olha as principais... Todo mundo quer ser o Uber de alguma coisa, ou Netflix de alguma coisa. Desculpa, o Uber abriu IPO na Bolsa o mês passado, e o executivo número 1 deles falou assim, eu não sei se essa empresa algum dia vai dar lucro. Entendeu? As grandes soluções hoje têm a ver com não quantos bilhões de dólares você vai fazer o ano que vem ou daqui 5 anos. É quantos bilhões de pessoas você vai tocar, quantos milhões de pessoas você vai tocar, e aí os investimentos vêm, que são os tal dos unicórnios. O Brasil não tinha unicórnio até 2 anos atrás, quando a 99 virou, entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar a mentalidade para além do quando o dinheiro vai retornar. Isso é muito 1990, entendeu? A lógica agora tem negócios que vão levar provavelmente 2 décadas para dar lucro, mas você vai impactar uma quantidade muito grande do ecossistema do seu país, da sua cidade, do seu estado. É diferente, e aí é muito difícil o brasileiro acostumado a não tomar risco. Bom, mais alguma pergunta aqui da plateia? Não? A Graça Aparecida do Tribunal de Contas faz até uma pergunta para a Lígia. Ela é romântica, ela está preocupada com o seguinte, como ficam os sentimentos humanos em 2037? Oh, meu Deus! Essa é uma pergunta de 1 milhão de bitcoins. Tempo, exato. Não deu tempo de responder a famosa pergunta, estaremos namorando com os robôs? Não, não estaremos namorando com os robôs, embora vai ter uma galera... O Andrew já morreu, eu queria dizer que ele morreu. Exato. Então, assim, tem uma galera que até vai lá para os robôs e está tudo certo, se ele estiver bem, está tudo certo. Mas, assim, toda vez que eu olho para o humano, a gente tem que parar de tirar da equação o humano desenvolvido, tá? Futuro das coisas não é só o meu chip, o seu celular e o óculos lá no topo daqui 20 anos. Não, como é que vai estar o humano daqui 20 anos? Quando eu vou buscar esses humanos hoje, tentando se melhorar, quem nunca ouviu falar daquele que está começando com a meditação, dá umas respiradas? Eu tenho uma amiga hoje que fala assim, poxa, eu fiz um monte de terapia. Eu curei uma série de dores ancestrais da minha família. Fiz constelação, fiz umas coisas energéticas, fui rezar mais, estou correndo todo dia, estou comendo melhor. Cara, não vou me relacionar com qualquer pessoa. A primeira pergunta que eu faço pro potencial candidato não é nem o que ele faz ou o signo dele. É assim, como é que estão os seus traumas de família? Você já trabalhou? Entendeu? Porque aí o que vai acontecer? A relação ela não é qualquer, nem só o físico ou o que ele faz, né, intelectualmente, se vai ficar pareado. É assim, a tua energia está pareada. E desculpa, o humano é o maior gadget tecnológico, a gente troca energia o tempo todo. E o que eu estou vendo agora dos humanos mais bem conscientes da minha realidade eu não vou trocar minha energia com qualquer um. Já pensou se eu vou trocar com um robô? Não vou, cara. Vai ser muito legal isso. O robô vai ser talvez um treinamento. Mas as relações são todas no ar, né? Os casos que eu gosto muito, existe uma mulher que está apaixonada por a Torre Eiffel. E nos Estados Unidos aí tem uma mulher que casou com uma estação de trem. Então, a humanidade precisa ser trabalhada nesses 2 casos, né? A humanidade está baixinha. Bom, Peter, o Felipe Padovan tem uma pergunta aqui para você. O que pode garantir que a inteligência artificial vai garantir a mesma coisa que aconteceu? Essa pergunta aqui é uma pergunta, dá uma tese, né? Vai garantir a mesma coisa que aconteceu com a Revolução Industrial, ou seja, como podemos saber que haverão novas demandas de trabalho a partir das novas realidades, quer dizer, a reinvenção do trabalho. Bom, claro, eu sempre falo uma coisa.
Se eu sabia exatamente o que acontece no futuro, eu não estava aqui. Eu estava na minha própria ilha, na Bahamas. Teria ganhado Mega Sena 1000 vezes. Ponto final. Não. Então, o futuro não está escrito em pedra. E, claro, eu não posso dar essa garantia. Não posso saber com certeza. Mas se olharmos o que aconteceu com nós historicamente, toda tecnologia que a gente ganhou não fez a gente trabalhar menos, fez a gente trabalhar mais. Mas, claro, o trabalho que não era mais o trabalho duro, que a máquina como substituiu. A gente faz, eu acho que muito mais na linha de Lígia, tipo, vamos ter uma coisa mais energética, trabalhar com nossa energia, talvez a tecnologia talvez nos vá liberar para o trabalho duro e físico, para nós colocar talvez o foco do trabalho energético, porque estamos aqui, como queremos salvar o planeta. Eu acho que não existe um plano maior para o nosso futuro, né? E realmente talvez o mundo está precisando da energia de nós como seres humanos para ajudar um pouco da natureza. Eu acho que para tangibilizar, vou dar um spoiler da coluna. Eu vou começar a fazer uma coluna na Você SA agora, mês que vem. E a pergunta era o futuro do trabalho ou o trabalho do futuro. Eu dei o exemplo da medicina. O médico, quando eu pego o futuro da medicina e só coloco lá o Watson fazendo os diagnósticos, que é a inteligência artificial da IBM que está trabalhando super legal nisso, ou eu coloco lá o braço eletrônico para operar melhor do que o médico que cansa. Tudo bem, o médico vai sair um pouco desse protagonismo da máquina, mas qual que é realmente a medicina do futuro? E aí eu vejo lugares muito legais como médicos fazendo trabalhos incríveis de medicina integrativa, onde eu boto lá toda essa tecnologia, a telemedicina, mas eu coloco lá a acupuntura, a respiração, o mindfulness. Tem a ver com isso. Se você tirar o lado humano da equação, vai dar distopia. Bom, eu queria fazer uma provocação. Ah, você quer completar? Não. É o seguinte, o Dalai Lama diz o seguinte, que o passado passou e o futuro não chegou. A gente só pode dar conta do presente. E falar do futuro é fascinante porque o futuro cabe tudo, certo? Máquina, amor, né, robôs e tudo mais. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, como é que a gente ajuda as pessoas hoje a entender um pouco mais sobre o que pode acontecer com a vida deles no futuro? Para mim, sim. Bom, eu acho que muito que a gente falou nas palestras, né, é realmente, eu acho que o número 1 trabalho para preparar pessoas para o futuro ou para fazer um trabalho útil com o futuro é uma mistura entre analisar os dados de onde chegamos até aqui e a imaginação para pensar fora da caixa e começar a sonhar o que futuro queremos. Porque hoje todos nós pensamos no futuro, né? Mas a maioria de nós pensa que vou comer à noite, onde vou dormir, onde vou dançar na balada amanhã, etc, etc. Né? O que precisamos pensar todos juntos como sociedade e talvez começar a debater. Eu estou um pouco faltando no cenário político aqui, em Dinamarca e em outros lugares, o cenário político colocar. E esse é o papel do governo, começar a fazer um debate de que é o nosso sonho para o nosso futuro e formular alguns sonhos úteis, que acho que é atraente para as pessoas e que faz todos nós querendo cumprir o sonho do futuro do Brasil, por exemplo. Né? Só isso, fácil, tranquilo. Mais alguém? Não? Olha só, essa pergunta veio do pessoal lá do IJUSLab, né? Eles estão perguntando o seguinte, considerando todos esses cenários, né, do futuro, como é que vocês acham que pode ser a justiça, o judiciário do futuro? Ele vai ser virtual? Vai ser uma máquina que vai responder e decidir sobre determinados crimes em função de um histórico ou de uma jurisprudência que está num cloud? Acho que eu posso pegar essa. Eu fiz um trabalho bastante interessante ano passado com a Escola da Magistratura aqui em São Paulo, e a reflexão era realmente também o futuro do direito, o direito do futuro. Quando você pega o direito hoje, ele trabalha muito salomonicamente no pós, né? Relações humanas que estão falidas já em qualquer uma das áreas. E aí vai lá o juiz e
decide segundo as leis vigentes. Então, é muito sobre fatos, fotos, aplicar a lei em relações falidas. Quando você começa a ver o movimento que está acontecendo, para ajudar essa parte do direito que é dura, você vê também, de novo, uma inteligência artificial fazendo todo o checking, né, de processos, e aí eu vi a implementação lá de um escritório aqui em São Paulo que comprou o Watson na hora que eu estava saindo da IBM. Então, a primeira onda foi, olha, ele pegou todos os processos do lugar e ele conseguia ler com rapidez, e ele estava aprendendo, etc. e tal, e ajudava. Ele fazia menos que o mais júnior daquele escritório. No segundo ano, ele já estava fazendo uma série de coisas que era trabalho de máquina dos advogados, de todo mundo do escritório. No terceiro ano, ele já estava fazendo previsão do tipo, esse caso aqui, dentro do que a gente tem de lei e de histórico, você vai ter 80% de chance de ganhar, aqui 40%, aqui 50%. Então, assim, a máquina estava fazendo um puta ajuda nessa coisa dura desse tipo de realidade. Agora eu vou do outro lado. Fui no Rio de Janeiro visitar um tribunal lá, uma vara de família, onde eles já estavam usando com muita eficiência as ferramentas de mediação. E mediação é você sentar ali, não levar tudo salomonicamente para o juiz e tentar resolver com várias, desde comunicação não violenta, uma série de coisas. E eu vi numa vara de família os caras usarem constelação familiar. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas é bem próximo da metafísica, entendeu? E aí, de uma forma muito científica, eles tinham provas de que, depois de 9 meses, aquela família que voltava tomando aquela decisão, ela ainda estava autônoma na sua decisão entre as partes, mesmo que as partes estivessem separadas, ainda numa vara de família, o filho sofria muito nesse processo e não tinha o sofrimento. Então, assim, o futuro do direito tem muito a ver com você buscar ser um agente de prevenção das relações que vão falir. Tá? Eu acho que ninguém mais conhece de relações falidas do que advogado e juiz que viu isso, a formação, a vida inteira. O futuro disso vai passar. As máquinas vão fazer aquela parte do falido, do difícil, do que tem que ir lá salomonicamente, e os humanos do direito, desse direito do futuro, vão fazer toda a preventiva dessa história, com toda a tecnologia que está por aí. Alguém mais quer comentar? Eu acho bem interessante esse ponto de vista e concordo. Se olharmos para também fora do vara familiar, etc., eu acredito que muitas vezes, talvez, vai precisar juízes sempre, mas cada vez mais trabalhos mais rotinários ou casos mais rotinários vai ser visto por uma inteligência artificial. E mesmo assim, que pensamos hoje que é aproximadamente 4% da população do planeta que vive que podemos considerar democracias puras, então é bem pouco. Eu acho que muitos países podiam substituir o governo deles com uma inteligência artificial ou um algoritmo. É maravilhoso isso. Mas claro que não é o ideal. O ideal seria ter mais democracias, né? As inteligências humanas estão mais artificiais do que as artificiais. Né? Bom, vou fazer uma pergunta aqui da Lúcia Helena, que na verdade é assim, a gente entende que os chamados nativos digitais, eles vão acompanhar esse processo e, de alguma maneira, eles vão se inserir. Mas os imigrantes digitais, que são as outras gerações, inclusive os mais maduros, vão ter mais dificuldade. Então, a Lúcia Helena pergunta o seguinte: como é que o público mais maduro pode se preparar para tantas mudanças que estão sendo anunciadas no horizonte e que vão ter impacto na expectativa de vida, na longevidade e por aí vai? Bom, eu brinco que a gente divide o mesmo espaço, planeta Terra, cidade de São Paulo, não divide o mesmo tempo. Tem gente que está lá em 200 a.C. no planeta, e tem gente que parou lá em 1960, 70 e 90, e não é por idade, não, é porque, sei lá, o ano 90 foi o último ano que as caixinhas eram definidas. E é esse o choque que a gente está vivendo. A polaridade não é de esquerda a direita, é choque de presente, passado e futuro. Então, nessa linha, eu digo que a tecnologia ela vai ficar cada vez mais orgânica. Tá? A hora que você põe o óculos lá mesmo e você entra nesse Facebook Space que eu mostrei, você não vai precisar saber digitar. Meu pai tem dificuldade, o dedo é grande, as teclinhas são pequenas, o meu avô não consegue entrar no YouTube sozinho, não consegue. A hora que ele pôr um óculos, que é tão simples quanto o que vocês estão usando aqui, e ele conseguir entrar no YouTube porque ele vai abrir uma tela e ele vai colocar o dedinho como ele liga o micro-ondas, acabou, a migração acontece automática. Então, acho que quem está trabalhando no desenvolver máquinas, está trabalhando seriamente em transformar os processos das máquinas cada vez mais friendly, cada vez mais amigável, cada vez mais orgânico. Então, assim, eu acho que é menos preocupante quando elas ficarem maduras, por isso da magia toda lá, né? Ela não vai diferir da facilidade de um tum-tum-tum, pirlim-pim-pim.
Porque você vai apertar botõezinhos de forma orgânica, você vai puxar. A hora que você puxa lá o post, você pegou com a mãozinha, entendeu? Você não teve que ficar espelhado aqui. Meu avô não consegue espelhar digitando no computador, mas pegar a bolinha em cima da mesa, ele fez desde que ele nasceu, entendeu? É assim que vai ser muito orgânico. Eu acho que esse é um lado, né? O lado, a tecnologia, eu entendo que ela nasce e aí ela vai se desenvolvendo, e nesse desenvolver, eu acho que o que está sendo desenvolvido é difícil de ser usado. Por quê? Porque é onde a coisa ainda está andando. Então, o que tiver maduro em tecnologia vai ser fácil de usar. O que ainda tiver em desenvolvimento vai ser difícil de usar. Então, sempre vai existir coisa que você, ou alguém, ou ou meu pai, ou minha mãe, não vai conseguir usar. E isso é o que ainda está andando, é o que ainda não chegou no seu limite máximo. O limite máximo da tecnologia é quando ela é transparente, quando você não enxerga ela. Ela está lá e você não enxerga. Então, o mundo sempre vai ser assim, sempre vai ter coisa que você não vai se adaptar. Na hora que ele chegar na maturidade, aí vai ser fácil de usar. Peter, eu concordo plenamente. Eu acho excelente colocação essa, porque eu acho que uma grande parte da nossa sociedade hoje já está se preocupando. E, em realidade, a tecnologia vai sendo ficando cada vez mais mágica, que não vai nem precisar aprender a usar, né? E outra coisa que a gente trabalha com um instituto na Dinamarca, o Instituto das Pesquisas das Bolhas e Malinformação, e o que a gente está vendo é que é mito. Não existem nativos digitais. É um mito esse. Que, em realidade, essa ideia que o jovem que nasceu com acesso a toda essa tecnologia já se virou digital e é outro bicho. Não. Ele precisa também aprender como ser. Somos todos podemos ser vistos como pilotos de teste nesse experimento maluco que está acontecendo. E, em realidade, as nossas crianças, eles são os que mais precisam da nossa proteção. Em Dinamarca, recentemente, no final do ano passado, 1.000 adolescentes na faixa de 11 a 14 anos foram condenados de pornografia e pedofilia, porque eles tinham compartilhado um vídeo de revenge porn nas redes sociais. A polícia, aquele moça reclamou, claro, que tem que reclamar, e a polícia pegou todo mundo que tinha compartilhado aquele vídeo e condenou. E já são 1.000 adolescentes que têm seus nomes sujos pelos primeiros 5, 10 anos da vida deles. É só para falar que tem casos parecidos aqui do Brasil, que todo mundo precisa mão de como se comportar digitalmente, né? Eu acho. Tem um aprendizado permanente, né? Sim. Não é independente da idade. Você tem alguma pergunta aí? Sim. Considerando que no futuro tudo está sendo registrado, tudo, e cada vez mais tudo é registrado o tempo todo, de que forma vai ser contada a história, considerando que antigamente o vencedor contava história, agora todo mundo conta história e toda história é registrada. Qual história vai ser contada? Eu vou só falar rapidinho que a gente fala muito dos deepfakes. Que infelizmente, eu acho que Donald Trump foi bem frente ao tempo dele com essa reclamação de fake news. Que, em realidade, não tem esse... Todos nós precisamos mais educação para fazer nosso próprio julgamento de que acreditamos ou não acreditamos. Porque vai ter tantas histórias lá de fake, de verdade, que nem importa. Outro dia chegou um e-mail para mim, um hacker que falou: eu quero 1.000 euros postado em Bitcoin e eu tenho gravações de você olhando filmes. Aí eu pensei... Será? Aí eu pensei, e aí, se ele tinha, eu vou falar que é fake, é deepfake. Eu estava nem aí para essa chantagem. Mas eu acho que vai ser maluco, mas não vai ter a certeza nunca mais no futuro que se é fake ou não é fake.
É, que é esse consenso, todo mundo sabe que o deepfake é aquele vídeo que está rolando do Dali, que ressuscita o fulano, e ele fala perfeitamente, você não sabe mais, ele não está vivo, ele nunca falou aquilo, e está lá, e você fala, e agora, entendeu? E eu entrei uma vez nessa discussão, tem a ver com você começar a usar essas novas tendências, que eu brinco que o futuro é female, porque a gente vai, todo mundo, homem e mulher, ser convidado a exercitar esse lado mais intuitivo, né, esse lado de você, poxa, cara, isso tá estranho, deixa eu googar mais, entendeu? Eu falo isso muito para gerações que estão ao meu redor, e não é idade não, tá? Essa geração que olha e não produz conteúdo, e simplesmente só faz o share do conteúdo. Cara, você acha que tem uma tartaruga do tamanho de um caminhão para você fazer o compartilhar? Isso era 10 anos atrás, quando começou a internet. A gente compartilhava, porque a gente estava treinado a tudo que tiver no meio de comunicação é verdadeiro, porque passou pelos veículos de teste. A hora que vem uma tartaruga desse tamanho da hora do caminhão, você começou a ver se não era... Então, hoje a gente já viu aquela coisa esquisita, você dá uma checada. Aqueles que não dão, estão parados lá 10 anos atrás, para você começar a checar. Então, assim, eu gosto muito do filme, quando você fez a pergunta, quem assistiu aqui o The Circle, o Círculo, aquele do Tom Hanks, que é meio que uma crítica a essas empresas de mídias sociais, e a menina, ela trabalha com o que chama de radical transparency, ou seja, transparência radical. Ela tem uma câmera que ela liga o tempo todo, ela só desliga enquanto ela está dormindo, e aí tem uma série de críticas que acontecem. A gente já está com câmera, né? O cara lá do Big Brother, ele não pensou que a gente não só compraria as câmeras e ficaria triste de não estar sendo gravado, entendeu? Então, assim, eles inverteram um pouco ali a narrativa, mas, de uma forma geral, a gente já está num radical transparency. A China já está colocando inteligência artificial, o social score, ele já está capturando a imagem de todo mundo o tempo todo. Então, assim, qual é a história que vai ser contada? Eu acho que vão ter vários níveis de consciência dessa história. Os fatos, fotos e vídeos vai estar lá para todo mundo. A gente já tem tecnologia para isso. O que a gente ainda não tem a humanidade é para contar os recortes de narrativa correto. Entendeu? Eu acho bem interessante o que vocês falaram, mas tem outro ponto que eu queria levantar também, que é o seguinte: quanto mais informação você tem, mais disperso fique e é mais fácil dela ser esquecida, de você nem olhar para uma parte da informação que está lá, entendeu? Então, tem os dois lados. De um lado, você tem muita informação, mas do outro lado, cada uma passa a ter menos relevância, porque você tem espalhado. E, às vezes, uma coisa que deveria ser olhada, que foi feita, que tem a verdade por trás dela, e que é importante para você mudar a tua forma de pensar, ela vai sumir no meio desse monte de coisa que é postada aí. Então, tem os dois lados. Tem um lado no que você acredita, e tem outro lado o que você está perdendo pela quantidade de informação que está vindo lá, que você não vai conseguir consumir. Não vai estar lá. Você não vai conseguir... Você, como humano, não vai conseguir buscar essa informação lá. Mas é uma coisa que ainda está no ar. E pode ser, a gente pode influenciar como construímos isso, né? Porque com o blockchain e novas tecnologias, etc., pode ser que venha um novo transparência. Mas o mais que diga agora é que a transparência está aí, mas também está perdendo para essa ficção, né? Eu acho que a gente que vem aqui desse universo de professores, era muito fácil, de repente, no passado, pegar as jornadas de aprendizado de acordo com as caixas que vinham. Fulano era o expert, o ciclano era o expert, e a gente aplicava segundo aquilo lá. A gente tem uma quantidade de informação gigantesca. Imagina quando a inteligência artificial estiver à nossa disposição e eu falar assim, eu quero montar uma aula sobre o futuro lá da internet das coisas. Vai ter um mar, assim, tudo que já foi gravado nos últimos 10 anos e tudo aquilo que a gente vai poder pensar a partir dali. O futuro vai ser sobre curadorias, entendeu? Por isso que eu falo que as narrativas não estão prontas. A gente vai ter todas elas gravadas, os fatos, fotos e informações. O futuro de todas as coisas vão passar pelos olhares que nós vamos fazer de recorte, a curadoria que vai ser feita em relação a isso. E as jornadas de educação vai ser muito nesse nível. Bacana. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui, agradecendo a presença do público presente. A respeito dessa temática, já que nós estamos aqui na EFAP, eu queria lembrar o seguinte, que a gente tem muito de tudo, a gente também tem muito de nada, né? E, nesse aspecto, é importante o papel de um personagem que a gente está esquecendo, que é o professor. Eu acho que quem pode ajudar a fazer essa conexão entre esse muito de tudo e aquilo que é relevante é o professor. O professor é um personagem importante e precisa ser mais valorizado. Bom, eu queria aqui, agora que a gente está encerrando, agradecer a presença a audiência do pessoal do IJUSLab,
e do pessoal que está nos assistindo lá em São José do Rio Preto. Tá? E informar a todos que ficarem ligados nas nossas redes sociais, no Facebook, no nosso site, para a gente informar, quando a gente vai informar qual que vai ser a pauta e quais serão os nossos convidados do próximo Inova Day. Queria agradecer o Peter, o Fábio, a Lígia. Foi realmente uma manhã muito inspiradora para todos nós, né? Vamos ter muito o que pensar, né? Afinal, o futuro é agora, né? Então, eu queria agradecer a todos pela atenção, quem veio aqui na EFAP, quem está nos assistindo pela internet, e até o próximo Inova Day. Bom fim de semana a todos.